Agora chegou a vez do Pablo Marçal ser bombardeado pela esquerda, a imprensa militante, o consórcio da imprensa, né? Como ele está indo muito bem nas pesquisas e está pontuando muito. Outros pré-candidatos, acho que a pessoa que eu mais vou puxar energia é do Boulos. Porque tem mexido muito com o meu coração esse negócio das favelas, sabe? Pelo que eu já venho fazendo na África. E eu vejo que realmente a esquerda pecou muito nessas últimas décadas de conseguir governar o país. Nessas últimas 2 décadas eles fizeram pouco pelas pessoas. Como eu vim de escola pública, eu acreditei no Lula já, sabe? Eu já fui em comício do Lula e eu olhei pra ele, eu gostava daquela cena de o presidente mais importante, né? O maior presidente da história do Brasil. Aquilo me emocionava. Cara, mas no fundo eu vi um cara que sucateou a máquina, não entende de gestão. E não é uma crítica dura, porque eu tenho raiva do cara. Não, mas eu já acreditei nele. Eu acho que não faz sentido. O Bolsonaro também entendia, não era tudo Paulo Guedes ali? Não era... Então, o Paulo Guedes é um gênio. Então, mas Minha visão em relação aos outros pré-candidatos, acho que a pessoa que eu mais vou puxar energia é do Boulos. Porque tem mexido muito com o meu coração esse negócio das favelas, sabe? Pelo que eu já venho fazendo na África. E eu vejo que realmente a esquerda pecou muito nessas últimas décadas de conseguir governar o país. Nessas últimas 2 décadas eles fizeram pouco pelas pessoas. Como eu vim de escola pública, eu acreditei no Lula já, sabe? Eu já fui em comício do Lula, eu olhei pra ele, eu gostava daquela cena de o presidente mais importante, né? O maior presidente da história do Brasil. Aquilo me emocionava. Cara, mas no fundo eu vi um cara que sucateou a máquina, não entende de gestão. E não é uma crítica dura, porque eu tenho raiva do cara. Não, mas eu já acreditei nele. Eu acho que não faz sentido. O Bolsonaro também entendia, não era tudo Paulo Guedes ali? Não era... Então, o Paulo Guedes é um gênio. Então, mas Mas você viu quartetado com o ex-presidente Donald Trump? Somente pessoas conservadoras sobre atentado, reparou? O senhor conseguiu falar? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com o chefe dos estados, eu não levo a conhecimento de ninguém. Mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. Qual a repercussão política que o senhor acha que vai ter? Olha, ele foi salvo, me entender? Como eu fui, né? Os médicos dizem que foi um milagre. Eu ter sobrevivido em 2018, tem de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é o que vem de cima. Fazer uma foto com o senhor presidente da família, por favor? E o iniciamento da PEC, qual o desfecho que o senhor acha que vai ter? O que você queria chegar nisso? A resposta é essa: falta você da imprensa ler e ter um mínimo de dignidade e isenção para expor a verdade no papel. Que vocês pregam, dá licença um pouquinho, vocês pregam sempre contra a direita, contra os conservadores. Então a resposta, economicamente, como está o Brasil? Uma porcaria. Né? Como é que está a questão de costumes? Comigo não se falava de marco temporal, liberação de maconha, liberação de aborto, propriedade privada, nada disso. Foi só sair de lá que a desgraça toda, as portas do inferno se abriram para o nosso país, infelizmente. Minha visão em relação aos outros pré-candidatos, acho que a pessoa que eu mais vou puxar energia é do Boulos. Porque tem mexido muito com o meu coração esse negócio das favelas, sabe? Pelo que eu já venho fazendo na África. E eu vejo que realmente a esquerda pecou muito nessas últimas décadas de conseguir governar o país. Nessas últimas 2 décadas eles fizeram pouco pelas pessoas. Como eu vim de escola pública, eu acreditei no Lula já, sabe? Eu já fui em comício do Lula e eu olhei pra ele, eu gostava daquela cena de o presidente mais importante, né? O maior presidente da história do Brasil. Aquilo me emocionava. Cara, mas no fundo eu vi um cara que sucateou a máquina, não entende de gestão. E não é uma crítica dura, porque eu tenho raiva do cara. Não, mas eu já acreditei nele. Eu acho que não faz sentido. O Bolsonaro também entendia, não era tudo Paulo Guedes ali? Não era... Então, o Paulo Guedes é um gênio. Então, mas Muito bem, as pessoas que hoje nós temos, o que nós temos hoje? As redes sociais, elas que estão levantando ele, e quanto mais a imprensa bate nele, mais ele está crescendo agora, como foi com o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é bombardeado todos os dias, a gente acompanha por aí, ninguém é tonto aí para não perceber isso, e a gente percebe, né? E eu acredito que pode dar Pablo Marçal aí, hein? Vamos aguardar esse barulho, né? No fundo eu vi um cara que sucateou a máquina, não entende de gestão. E não é uma crítica dura, porque eu tenho raiva do cara. Não, mas eu já acreditei nele. Eu acho que não faz sentido. O Bolsonaro também entendia, não era tudo Paulo Guedes ali? Não era... Então, o Paulo Guedes é um gênio. Então, mas Mas você viu quartetado com o ex-presidente Donald Trump? Somente pessoas conservadoras sobre atentado, reparou? O senhor conseguiu falar? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com o chefe dos estados,
Eu não levo a conhecimento de ninguém, mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. Qual a repercussão política que o senhor acha que vai ter? Olha, ele foi salvo, me entender? Como eu fui, né? Os médicos dizem que foi um milagre. Eu ter sobrevivido em 2018, tem de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é algo que vem de cima. Fazer uma foto com o senhor, residência da família, por favor. E o iniciamento da PF, qual o desfecho que o senhor acha que vai ter? O que você queria chegar nisso? A resposta é essa: falta você da imprensa ler e ter um mínimo de dignidade e isenção para expor a verdade no papel. Que vocês pregam, dá licença um pouquinho, vocês pregam sempre contra a direita, contra os conservadores. Então a resposta, economicamente, como está o Brasil? Uma porcaria. Tá? Como é que está a questão de costumes? Comigo não se falava de marco temporal, liberação de maconha, liberação de aborto, propriedade privada, nada disso. Foi só eu sair de lá que a desgraça toda, as portas do inferno se abriram para o nosso país, infelizmente. Minha visão em relação aos outros pré-candidatos, acho que a pessoa que eu mais vou puxar energia é do Boulos. Porque tem mexido muito com o meu coração esse negócio das favelas, sabe? Pelo que eu já venho fazendo na África. E eu vejo que realmente a esquerda pecou muito nessas últimas décadas de conseguir governar o país. Nessas últimas 2 décadas eles fizeram pouco pelas pessoas. Como eu vim de escola pública, eu acreditei no Lula já, sabe? Eu já fui em comício do Lula e eu olhei pra ele, eu gostava daquela cena de o presidente mais importante, né? O maior presidente da história do Brasil. Aquilo me emocionava. Cara, mas no fundo eu vi um cara que sucateou a máquina, não entende de gestão. E não é uma crítica.